Oi! Hoje o nosso papo é sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, mas com um foco bem específico, a disciplina de língua portuguesa. A gente vai desvendar juntos como esse documento busca redesenhar a educação para preparar os estudantes para o mundo de hoje, com todos os seus desafios e, claro, suas oportunidades. Olha, essa pergunta pode parecer meio fora da caixa, né? Mas ela vai direto ao ponto. A resposta para ela mostra como a comunicação mudou radicalmente e como a escola precisa urgentemente se conectar com esse universo digital que já é o dia a dia dos jovens. E é exatamente essa ponte que a BNCC se propõe a construir. E para começar a construir essa ponte, o primeiro passo é, bom, olhar em volta. A BNCC parte de um princípio muito claro. Não dá mais para ignorar as tecnologias digitais da informação e comunicação, as TDICs. O currículo precisava de uma atualização séria para refletir o mundo em que a gente vive agora. É só parar para pensar um pouquinho. Nunca foi tão fácil criar e compartilhar alguma coisa. Antigamente, quem produzia conteúdo eram as grandes empresas, a mídia tradicional. Hoje, com o celular na mão, qualquer um pode gravar um vídeo, um podcast, escrever um texto e, pronto, publicar para o mundo todo ver. A internet se tornou um espaço muito mais democrático, pelo menos em tese. Só que, claro, essa democratização toda traz junto alguns desafios gigantescos. A escola agora tem a missão de ajudar a lidar com coisas como a pós-verdade, sabe? Onde uma opinião com muito like parece valer mais que um fato, tem que ensinar a combater a viralização de discursos de ódio e aprender a navegar no mar de informação, fazendo uma curadoria do que é confiável. O papel da educação passa a ser, fundamentalmente, formar cidadãos com pensamento crítico para esse novo cenário. E para formar a gente com esse pensamento crítico, não adianta só colocar tecnologia na sala de aula. É preciso uma mudança muito mais profunda, uma mudança na filosofia do ensino de português. A grande virada é entender que a linguagem é muito, mas muito mais do que um conjunto de regras de gramática para decorar. Essa citação, que vem direto da BNCC, é o coração da coisa toda. O que ela quer dizer em bom português? Que a linguagem é uma ferramenta para a gente agir no mundo. Usamos a língua para convencer, para pedir, para emocionar, para participar de um grupo. A gramática continua importante, claro, mas como um meio para a gente se comunicar melhor e não como um fim em si mesma. E essa filosofia toda se traduz numa palavrinha-chave: letramento. Ser letrado não é só saber juntar as letras para formar palavras. É saber usar a linguagem de forma consciente e crítica nas mais diversas situações da vida. É entender a ironia de um meme, interpretar os dados de um gráfico, saber escrever um e-mail de trabalho ou argumentar num debate. O foco muda da decodificação para o uso real e social da língua. Beleza, a gente entendeu a filosofia. É uma mudança em tanto. Mas como é que isso vira aula de verdade? Como organizar tudo isso? É aí que a BNCC entra como estrutura bem amarrada, com pilares que ajudam a colocar essa visão em prática. A estrutura se apoia nesses 4 eixos, e o mais importante, eles não são caixinhas separadas de jeito nenhum, eles estão conectados o tempo todo. A gente parte da leitura e da escuta, que é o nosso contato com o mundo. A partir daí, vem a produção de textos, seja um poema, um roteiro de vídeo, o que for. A oralidade, que antes ficava meio de lado, ganha um super destaque, e costurando tudo isso, vem a análise linguística e semiótica. É o momento de parar e refletir sobre como a língua funciona para produzir todos esses sentidos. E para a coisa não ficar abstrata, esses eixos são trabalhados dentro do que a BNCC chama de campos de atuação. Basicamente, são os contextos reais da vida. Lá nos anos iniciais, o foco é a vida cotidiana. Um bilhete para a mãe, as regras de uma brincadeira. Conforme os alunos vão crescendo, a coisa se expande para campos mais complexos, como artístico-literário, jornalístico-midiático e atuação na vida pública. A ideia é preparar para uma cidadania cada vez mais ativa. Agora, vamos para o alicerce de tudo isso, o processo de alfabetização. A BNCC dedica uma atenção especial a essa etapa, explicando por que aprender a ler e a escrever na nossa língua é uma jornada que exige estratégia e muito cuidado. Falar que aprender a escrever em português não é simples pode até parecer meio óbvio, né? Mas a BNCC vai fundo para explicar os porquês. Dominar o nosso sistema de escrita é um processo longo. É uma construção de conhecimento que não acontece do dia para a noite. Então, aqui está o nó da questão. Diferente de outras línguas por aí, no português, a relação entre o som que a gente fala e a letra que a gente escreve é cheia de pegadinhas e irregularidades. Não é aquela coisa simples de um som é igual a uma letra. Longe disso. E essas irregularidades são muita, gente. Pensa só,
O som de S pode ser escrito com S, com C, com C, com X, com SS. Já a letra X pode ter som de S, de Z, de X ou até de K. Se a gente somar isso às regras que mudam dependendo do lugar da palavra, como R e RR, fica bem claro porque esse processo, que a BNCC chama de ortografização, leva anos para se consolidar. Certo. Passamos pela era digital, pela filosofia, pelos eixos, pelos desafios da alfabetização. Mas, no fim das contas, qual é o grande objetivo disso tudo? Onde a BNCC quer que os estudantes cheguem ao final dessa jornada? A resposta é bem mais ousada do que simplesmente formar um bom leitor ou escritor. E aqui está a grande virada de chave, o conceito final. A meta não é formar só um usuário da língua, alguém que aplica regras e consome o que já existe. A meta é formar um designer, alguém que não só entende a linguagem, mas que brinca com ela, que usa de forma criativa, que remixa, que transforma, que cria novos textos, novos sentidos, seja num post de rede social, num vídeo para o YouTube ou naquele meme genial. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, move todo esse documento. A BNCC não se propõe a dar respostas prontas e definitivas. Ela aponta um caminho. Um caminho que passa por entender a linguagem como uma prática social, que integra o mundo digital de forma crítica e que, acima de tudo, capacita os estudantes não apenas para serem consumidores de informação, mas para serem criadores, para serem transformadores ativos da nossa sociedade. É um desafio e tanto, sem dúvida, mas é um desafio absolutamente essencial.